O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem assentar-se por alguns instantes, meus amados irmãos e irmãs. O cerco de Jericó deste ano, como nós já bem sabemos, tem como temática a misericórdia. E nós que já estamos aí no 4º dia, se eu não errei na minha matemática, estamos crescendo na consciência do que significa a misericórdia e de como ela nos fala a respeito de Deus. Para que nós comecemos, eu gostaria de lhes contar uma historinha que aconteceu na minha vida e que talvez nos ajude a, de alguma maneira, vislumbrar esta lógica da misericórdia. Eu me lembro que quando eu era criança, e aí deveria ter pelos 5, 6 anos talvez, e nós tínhamos a mania de sair para caminhar toda noite, né? Como vocês podem supor, naquela época eu era menos sedentário do que agora, né? E a gente saía em família para fazer essas caminhadas todos os dias. E passeávamos um pouco, andávamos em mais ou menos 1h, 1h30, voltávamos para casa, e era um passeio que nós fazíamos também com os nossos vizinhos. Então era um momento bastante agradável, embora bastante simples, bastante singelo. Em um dos dias, a minha mãe me confiou a missão de levar a chave de casa comigo. Veja bem, eu tinha aí entre 5 e 6 anos. E eu me lembro que o chaveiro da casa tinha um piu-piu, né? Aquele desenho, né? E eu fiquei faceiro com aquilo, né? E eu peguei aquele chaveiro e comecei a brincar para um lado, para o outro, né? E andando no meio da rua, jogando ele para cima. E minha mãe deu uma orientação muito clara. Imagine você, minha mãe é daquelas assim que quando ela está calma a gente já tem medo, né? Imagina quando ela está estressada com a vida. E naquela ocasião ela me disse assim: olha, eu vou te deixar andar com esse chaveiro, mas se você perder essa chave, você vai se ver comigo, né? Mas eu, iludido, ingênuo, despreocupado, né? Comecei a passear com o chaveiro e em determinado momento, eu não sei o que aconteceu, se aquele chaveiro foi abduzido, eu só sei que eu o perdi. E eu fui até minha mãe com muito medo do que poderia acontecer.
E eu cheguei, né, daquele jeito, como quem não quer nada, né? Ô mãe, preciso falar uma coisinha para a senhora aqui que aconteceu, né? Um acontecido aí dos últimos momentos. E eu chamei minha mãe no canto, a chamei do meio ali daquele grupinho e disse: mãe, temos um problema. Não sei o que houve, não sei de quem que é a culpa, mas acontece que o chaveiro de casa se perdeu. E eu lembro que naquele momento, na verdade eu nem lembro direito, porque Deus apagou essa minha memória, obrigado Senhor, né? Mas eu lembro que ela reagiu de forma muito áspera. E ela disse: ao chegar em casa você vai se ver comigo. E eu continuei aquele resto daquela caminhada, gente, num desespero, que se eu pudesse me esconder embaixo da terra eu me esconderia, né? Mas eis que quando nós chegamos em casa, para minha surpresa, a minha mãe não me bateu, não brigou comigo e ainda me deu um presente, né? Me deu aquele joguinho de boliche que custa R$2,90, né? Mas na época eu fiquei super feliz. E aquilo marcou-me profundamente, porque de alguma maneira contrariou aquela que era a minha expectativa. Seria justo que minha mãe me batesse, afinal de contas ela prometeu: lhe darei a chave, se você a perder, você vai apanhar. E eu perdi a chave. Portanto, diante dos olhos do mundo, há justiça no fato de que ela me puna. Mas o fato de minha mãe não ter me batido, não obstante aí esta minha peripécia, faz-me perceber que a minha mãe não seguiu simplesmente uma lógica de justiça, mas ela foi capaz de agir com misericórdia. E quando nós estamos falando de Deus, nós estamos falando exatamente disto. É verdade que Deus tem um ideal perfeitíssimo para cada um de nós. Jesus não nos disse: sejam muito bons. Ele disse: sede perfeitos. Presta atenção na gravidade da coisa. Não basta que nós sejamos bons, muito bons, excelentes, caprichosos. Nós precisamos ser perfeitos. Mas Ele é capaz de entender que nós, em alguns momentos da vida, talvez pelo nosso pecado, talvez pela concupiscência que existe dentro de nós, talvez pelas nossas limitações, não conseguiremos alcançar este ideal, e mesmo assim Ele continuará apostando na gente. Veja que bonito aquilo que nós rezamos no Salmo responsorial do dia de hoje. O Senhor é fiel em sua palavra, é santidade em toda a obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila. Seria muito cômodo Deus amar todos os seres humanos perfeitinhos, sem nenhum defeito, mas não seria um amor genuíno. O amor genuíno de Deus consiste no fato de Ele nos amar ainda quando a gente não merece. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. E minha gente, eu começo falando sobre isso e tratando do tema da misericórdia, porque muitas vezes nós experimentamos uma falsa justiça que parece roubar a misericórdia de nós. Às vezes nós a experimentamos por parte do mundo, né? Vacile alguma coisa diante do mundo ali para você ver se você já não é apedrejado, né? Fala alguma coisa que não deve, vai para cá ao invés de para cá, para você ver como que a coisa é, né? E muitas vezes nós mesmos não somos misericordiosos conosco. E aqui está a centralidade da minha fala de hoje. Quantas são as vezes que nós sabemos que as pessoas, por alguma razão, não vão com a nossa cara, por alguma razão se acostumaram a falar mal de nós, por alguma razão nos desaprovam, e às vezes a gente nem sabe exatamente o porquê. Não acontece isso de vez em quando? Muitas vezes. Mas que nós não nos convençamos daquilo que nos dizem.
Que nós saiamos desta igreja nesta noite convencidos de que nós podemos mudar o curso da nossa vida, que nós podemos sim, a partir da experiência da misericórdia de Deus, fazermos uma experiência profunda de conversão, de mudança de vida, de amor ao Evangelho, de busca de santidade, de tentativa ao menos de sermos melhores lá dentro da nossa casa, com a nossa família, com aqueles que nós amamos. Portanto, nesta noite, mais do que tudo, lembre-se de acolher a misericórdia de Deus. O mundo muitas vezes não é misericordioso conosco, nós não somos misericordiosos conosco, mas o detalhe é que Deus é. Deus insiste em ser misericordioso, tal e qual a minha mãe naquela situação, porque Deus tem uma justiça que parece superar a justiça dos homens, a qual nós chamamos misericórdia. Vocês já devem ter escutado isso nos 3 primeiros dias, mas eu repito: misericórdia significa um amor que consegue amar a miséria do coração do outro. Misericórdia significa desprezar sim o pecado, mas ser capaz de, como Jesus, dar a vida pelo pecador. Misericórdia consiste em nós expandirmos o nosso coração, de modo a sermos mais solidários, compreensivos, misericordiosos com as outras pessoas. Agora, minha gente, também é necessário que nós digamos o seguinte: a misericórdia de Deus quer produzir em nós um coração convertido. Tem muita gente que diz assim por aí, né? Ah, Deus é amor, Deus é misericórdia, então está pago, né? Então a gente não precisa ir lutar por muita coisa, afinal de contas, no fim das contas, está tudo certo, né? Deus vai dar um descontinho ali, vai quitar a nossa conta e bola para frente, né? E minha gente, eu gostaria muito que fosse assim, até pela minha vida, né? Para a gente não precisar lutar tanto às vezes para buscar uma conversão, para buscar uma intimidade com Deus. Mas se nós nos fixamos no texto do Evangelho, e o Evangelho de hoje foi bastante duro, nós vemos que as palavras são um pouquinho diferentes. E eu confesso para vocês que hoje, quando eu lia a liturgia da palavra, eu pensava assim: meu Deus, né? O Padre Beto me pediu para rezar o cerco, e o tema do cerco é a misericórdia, e está Jesus falando no Evangelho que muita gente não vai passar pela porta estreita e está condenado mesmo e está tudo certo, né? Como que eu vou fazer para falar sobre isso? Mas eu me lembrei que Santo Agostinho tem uma frase na qual ele diz assim: que Deus usa de misericórdia para conosco, para que nós busquemos a conversão do nosso coração. Deus não quer que nós nos condenemos. A palavra de Deus diz: Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E Ele usa de misericórdia para conosco, perdoando as nossas faltas, entendendo as nossas quedas, nos levantando quando nós caímos, para que nós busquemos uma vida mais digna dEle. E é por isso que no Evangelho de hoje nós escutamos falar sobre uma tal de porta estreita. E muitas vezes, minha gente, nós temos uma falsa ilusão de que basta que nós de alguma maneira evitemos o pecado, né? Aqui tem bastante coisa inclusive, né? Nossa Senhora, até fofoca apareceu aqui, ó, né? Que nós evitemos o pecado e nós já estamos fazendo aquilo que nós deveríamos fazer. Mas na verdade, nós que somos cristãos devemos, além de evitar o pecado, além de evitar aquilo que é mal, além de evitar aquilo que nos distancia de Deus, buscarmos aquilo que nos aproxima dEle. Devemos, portanto, buscar uma vida que nos leve a fazer aquilo que Deus quer, a sermos generosos, a sermos responsáveis, a vivermos uma vida de intimidade com Deus. E aqui eu faço algumas provocações, meus irmãos e minhas irmãs. Nós escutamos no texto da primeira leitura a importância de nós honrarmos pai e mãe, a importância de nós vivermos bem dentro de casa, com a nossa família,
E quantas são as vezes que fora de casa a gente é uma joia, mas dentro de casa é uma jiboia, não é verdade? Quantas são as vezes que nós fazemos de tudo para azucrinar quem mora com a gente? Já que no trabalho me enche o saco, já que no dia a dia na rua me enche o saco, dentro de casa agora eu vou ser o vilão, né? Quantas vezes matrimônios acabam, vínculos familiares acabam por causa da nossa teimosia, já percebeu? Lá em casa de vez em quando tem umas brigas que são muito engraçadas, né? Na casa dos meus pais. Tá lá minha mãe e meu pai brigando uma tarde inteirinha para saber quem foi que sujou o tapete, né? E eu fico pensando, em uma hora eu poderia pegar o tapete, jogar na máquina, lavar, passar, tá tudo certo, pisar no tapete de novo, mas eles estão lá brigando e o tapete está lá contemplando ele cheio de sujeira, né? Quantas são as vezes que nós preferimos a nossa opinião do que as pessoas que nós dizemos que amamos? Quantas são as vezes que nós preferimos perder as outras pessoas do que perder a nossa pretensa razão? Por isso, quando nós falamos de misericórdia, nós falamos também disso. Não basta a gente cantar sobre misericórdia, a gente vir no cerco falar de misericórdia, a gente postar lá no Facebook sobre misericórdia, postar no Insta, #misericórdia. Se a gente não quer de fato ser misericordioso como Cristo é. Jesus é o rosto da misericórdia do Pai. Tudo aquilo que se falava sobre a misericórdia no Antigo Testamento, em Jesus se tornou visível. Mas agora permitam que eu lhes diga uma coisa, meus irmãos: nós somos o rosto da misericórdia de Cristo. Sabe por quê? Porque tem muita gente que nunca veio na igreja e talvez nunca venha, e tudo aquilo que souber a respeito de Jesus será a partir daquilo que nós dissermos e do exemplo de vida que nós tivermos para dar. Portanto, que a palavra de Deus nos transforme também neste sentido, de nós de alguma maneira acabarmos com as nossas asperezas e de nós seguirmos a Deus com o coração mais inteiro. Veja bem, a palavra de hoje nos diz que são poucos aqueles que conseguem passar pela porta estreita. Mas a palavra de Deus hoje também nos diz o seguinte, no final do Evangelho, talvez tenha passado desapercebido, mas para mim é o versículo mais importante: e assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. E é lindo escutar isso aqui, é maravilhoso escutar isso aqui, porque às vezes quando nós olhamos para a nossa vida, nós dizemos: meu Deus, eu sou o último. Meu Deus, eu não tenho te amado como eu poderia amar. Eu não tenho feito as coisas como eu deveria fazer. Eu não tenho dado conta de cumprir com os compromissos que eu deveria cumprir. Mas, Senhor, eu tenho fé de que pela Tua misericórdia, de alguma maneira, esta minha última posição será transformada e Tu serás glorificado em mim. E aqui, minha gente, eu já vou terminando a nossa reflexão, né? Porque eu estou falando demais já, e eu sei que amanhã vocês e eu trabalhamos. Mas há uma coisa muito significativa nessa dinâmica toda de cerco de Jericó, né? A primeira coisa é a seguinte: nós sabemos que o cerco faz referência àquela passagem lá do livro de Josué, né? Imagino que alguém já deva ter dito isso aqui nos dias anteriores também, na qual Josué acompanhava o povo que fora liberto do Egito por Moisés, acompanhava o povo até a terra prometida, e eles chegam até a região de Jericó, que era a terra que lhes fora prometida por Deus, e rezam, e fazem a volta em torno da muralha, e tocam seus tambores, e as muralhas caem. Agora eu lhes pergunto uma coisa: imagine, se hoje Deus lhe desse uma casa, né? Se eu chegasse na casa de alguém ali, né? Não sei, vamos pegar a Júlia que está aqui, né? Então a gente chega lá em frente à casa da Júlia, e Deus prometeu a casa da Júlia, a gente vai rezar, e o portão vai cair.
e a gente tomou conta da casa da Júlia, né? Qual que é a primeira coisa que a gente vai construir em seguida? O que você faria? Nós construiríamos um novo portão. Afinal de contas, outra pessoa poderia vir e tomar conta dessa casa que agora era nossa. E eu imagino, isso não está na Bíblia, mas eu imagino que logo após a queda das muralhas de Jericó, o povo de Israel, que não é bobo nem nada, deve ter começado a construir ali a sua nova muralha. E o que eu quero dizer com isto, minha gente, é o seguinte: geralmente a gente vem para o cerco de Jericó preocupado com as muralhas que a gente quer fazer cair. Não é verdade? Todo padre, em todo cerco, começa a missa dizendo isso, né? Pense naquela muralha que você quer que hoje seja derrubada. E está certo que seja assim. Mas hoje eu quero lhe propor uma segunda reflexão, porque essa primeira, com certeza, todos vocês já estão aí na ponta da língua e dentro da cabeça, né? Eu, inclusive, sei qual que é a minha muralha que eu estou precisando derrubar. As minhas são algumas, inclusive, né? Mas eu quero lhe propor o seguinte: qual é a muralha que eu quero construir com Deus? Ou seja, eu já sei qual é o pecado que eu quero que caia e qual é o problema que eu quero que caia. Mas agora pense no seguinte: qual é o compromisso que eu quero fazer com Deus a partir desse cerco de Jericó? Qual é a virtude que eu quero que seja construída em mim, edificada em mim como a casa sobre a rocha, de modo que eu não a perca jamais? Qual é o caminho de santidade que Deus me inspira através dessa semana de oração que nós estamos vivendo? E aí nós entenderemos de fato qual é a experiência deste cerco de Jericó. Porque a primeira parte dele, sim, é verdade, consiste em pedir algo para Deus que nós queremos que Deus faça por nós. E como eu já disse, está certo e está tudo bem e devemos fazê-lo. Mas nós não podemos negligenciar a segunda parte, que é: qual é o presente que eu quero oferecer para Deus? Qual é o compromisso que eu quero fazer com Deus a partir desta semana de vivência? Qual é a fortificação que eu quero construir com Deus, de modo que as coisas do mundo não mais me separem dele? E aí sim, nós teremos entendido muito bem o que é a misericórdia e teremos entendido muito bem em que consiste essa história de porta estreita e de busca pela santidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que sua graça nos alcance, que o Espírito Santo de Deus seja mais uma vez suscitado no nosso coração e nos inflame a buscarmos uma vida cada vez mais parecida com a de Jesus, cada vez mais digna do Pai, cada vez mais cheia do Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.